Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Matheus Júlio e hoje eu gostaria de falar com você a respeito de um dos meus passatempos favoritos, que é a literatura, mais especificamente ainda a literatura fantástica, a literatura de fantasia. Eu já peço para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, isso nos ajuda muito. A primeira definição que a gente tem que ter em mente quando a gente está falando a respeito da fantasia é exatamente definir o que ela é. A fantasia é uma ficção onde existem elementos sobrenaturais e mágicos, ou seja, muitos daqueles personagens que a gente conhece, como bruxas, elfos, duendes, magos, eles estão sempre presentes nesse tipo de literatura, nesse subgênero. E baixando ainda mais entre as definições que existem dentro do gênero da fantasia, a gente pode dividir entre a alta e a baixa fantasia. O que é isso? A alta fantasia, ela é aquela fantasia que acontece num mundo diferente, num mundo imaginário que não é o nosso. Nessa definição cabem livros muito famosos como O Senhor dos Anéis e As Crônicas de Nárnia, para citar alguns dos mais famosos. E a baixa fantasia. A baixa fantasia é o gênero de fantasia em que os elementos fantásticos, os elementos mágicos e sobrenaturais estão presentes no nosso mundo. Ou seja, a gente poderia dizer aqui que o Harry Potter, por exemplo, é uma baixa fantasia, porque ele existe na nossa Terra, no nosso mundo, e ainda assim tem esses elementos mágicos e sobrenaturais que estão a todo momento interagindo com o mundo real, que é o nosso mundo. Uma coisa que tem que ficar clara é que baixa fantasia e alta fantasia nada tem a ver com qualidade, com uma ser melhor que a outra, de forma alguma. A baixa fantasia tem esse nome porque ela está mais conectada com a nossa Terra. Está mais baixa, mais pé no chão, digamos assim. Porque ela tem que respeitar as leis e a história do nosso mundo e encaixar a fantasia dentro desse universo já existente, que é o nosso universo. A alta fantasia não precisa se preocupar com isso. Ela cria um mundo que tem leis diferentes, uma história diferente, e até as leis da física podem ser diferentes. O autor que descreveu um mundo de alta fantasia, ele pode criá-lo da maneira que desejar, não necessitando ter conexão alguma com o mundo real, com o mundo existente. Esses mundos costumam ser denominados como mundo primário e mundo secundário. O que isso quer dizer? O mundo primário é o nosso mundo, e o mundo secundário é o mundo da fantasia. Nas altas fantasias, o mundo secundário, ou seja, o mundo fantástico, necessariamente tem que existir, para que ela se caracterize como uma alta fantasia. Na baixa fantasia, o mundo secundário não existe. Ela se passa toda no mundo primário, ou seja, no mundo real, sendo essa a definição de baixa fantasia. A alta fantasia, o mundo criado, ele pode simplesmente existir, ele pode simplesmente ser o único mundo aparentemente existente, como é no caso do Senhor dos Anéis, por exemplo, onde nosso mundo nunca é citado, ou ele pode ser como as Crônicas de Nárnia, onde você adentra o mundo fantástico por meio de um portal, que no caso é o guarda-roupa. Existem ainda algumas questões que algumas pessoas debatem, que é o seguinte: algumas pessoas dizem que Harry Potter seria um livro de alta fantasia, porque é como se Hogwarts fosse um outro mundo. Os personagens adentram Hogwarts e elas basicamente estão num outro mundo cheio de mágica e tal. Eu, particularmente, não acredito que Harry Potter seja alta fantasia. Eu acredito que seja baixa fantasia, porque ele acontece aqui na nossa Terra. Mesmo sendo, aparentemente, em Hogwarts sendo um mundo bem diferente do que a gente está acostumado, que é o nosso mundo real, ainda assim está localizado geograficamente no nosso mundo. Por isso eu considero ele baixa fantasia. Mas se você ainda acha que o Harry Potter é uma alta fantasia, eu posso dar uma outra baixa fantasia, que aí você vai concordar comigo, que é um filme de anime japonês, que é muito interessante. Eu assisti recentemente, se chama O Serviço de Entregas da Kiki.
Esse filme conta a história de uma bruxinha que vai para uma outra cidade, que é diferente da cidade natal dela, e ela tem que se adaptar lá nessa nova cidade. Basicamente é isso. Recomendo vocês assistirem. E nele há elementos fantásticos, ela mesma é uma bruxinha, mas ela está inserida no nosso mundo real. Portanto, é um exemplo inquestionável de baixa fantasia. Ainda há um outro debate no caso do Senhor dos Anéis, porque na introdução do Hobbit, o Tolkien fala que aquela é uma história que acontece há muito tempo atrás e, portanto, naquela época as línguas e as letras eram diferentes das de hoje. Então há pessoas que dizem, então acontece no nosso mundo, seria uma baixa fantasia. Mas isso de forma alguma se aplica, pelo menos não na minha opinião, porque se você pegar o outro livro do Tolkien, que se chama o Silmarillion, você vai ver toda a descrição da criação do mundo, ou seja, um mundo que vai ter uma história completamente diferente, vai ter leis diferentes. Portanto, a gente percebe que é um mundo completamente diferente do nosso, não se trata da nossa Terra, pois tem uma história completamente diferente. Ou seja, para mim, o Senhor dos Anéis é uma alta fantasia sem dúvida, assim como Harry Potter, para mim, sem dúvida, é uma baixa fantasia. Mas e aí, o que vocês acham? Vocês acham que o Senhor dos Anéis é uma baixa fantasia, que o Harry Potter é uma alta fantasia? Diga aí nos comentários. Diga também o que vocês preferem, se vocês gostam mais de aventuras no nosso mundo que possuem alguns elementos de magia, ou seja, você prefere as baixas fantasias, ou se você prefere mundos fantásticos completamente diferentes, ou seja, se você prefere uma alta fantasia. Eu agradeço muito pela sua presença até aqui e até a próxima.